Hoje é o Dia Internacional da Mulher e quero começar esse vídeo dando meus parabéns a todas as mulheres, em especial a minha mãe e a minha avó. Amo vocês. Mas hoje eu vou falar algumas verdades que nós homens não gostamos de ouvir, mas que infelizmente precisam ser ditas. Infelizmente, muitos homens só de ouvir isso já vão pular esse vídeo, mas a minha esperança é que você, homem, continue e isso mude a sua forma de pensar. O fato é que muitas vezes nós homens não temos vivido o evangelho em relação às mulheres. O evangelho é muito claro ao dizer que nós homens devemos amar as mulheres como Cristo ama a sua igreja. Mas será que nós homens temos vivido isso? Quando eu olho para as estatísticas de crimes no nosso país, é muito claro que não. Só para vocês terem noção, ano passado foram 1.568 vítimas de feminicídio, ou seja, por dia 4 mulheres são mortas apenas por serem mulheres. Em 80% dos casos, o autor do crime é um companheiro ou um ex-companheiro. Em 66% das vezes, o crime foi cometido na casa da vítima. Além disso, 85 mil estupros foram registrados, sendo 71% dos casos em mulheres até 13 anos de idade. Isso significa que, em média, a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no nosso país, e em 84% dos casos, o autor é conhecido da vítima. E me desculpe, irmão, mas se como homem cristão você não se sente incomodado com essa realidade, eu me questiono se o amor de Cristo realmente habita em você. Porque não é possível ver o que as filhas de Deus estão sofrendo e isso não doer no seu coração e achar que tudo isso é mimimi. Para você que acha que isso é mimimi, eu te pergunto, e se fosse sua filha? E se fosse sua irmã ou sua mãe? Você ainda acharia que é mimimi? As estatísticas estão aí e não dá para negar essa realidade. E a realidade é que esses números com certeza são muito maiores, porque eu mesmo já aconselhei diversas mulheres que foram abusadas que nunca denunciaram o abusador, apesar de eu incentivar elas. E que, na realidade, eu fui uma das poucas pessoas que elas tiveram coragem de conversar a respeito do abuso que sofreram. A grande maioria delas na sua infância. Ah, Bruno, mas eu nunca abusei de ninguém, eu nunca cometi nenhum crime contra a mulher, eu busco viver o evangelho. Eu acredito em você. Mas sabe qual é a principal reclamação que ouço das mulheres, que são minhas amigas e que eu aconselho? A omissão masculina. E eu não tenho dúvidas de que a nossa omissão, a omissão de nós homens, tem sido um dos principais fatores incentivadores para que os abusadores se sintam à vontade e continuem cometendo esse tipo de crime. A verdade é que muitas vezes nossas igrejas tornaram-se zonas de silêncio. O desejo de evitar escândalos ou preservar a instituição acaba protegendo os abusadores e silenciando as vítimas de abuso. Mas o que é mais importante protegermos? Nossas instituições ou as mulheres que congregam nelas? Por qual dos dois Jesus morreu na cruz? Se houve um crime e a vítima concordar em denunciar, denuncie. Tem coisas que a gente não resolve com oração não, irmão, mas com ação, e crimes contra as mulheres é uma delas. Outro ponto que me revolta é a cultura da culpabilização da vítima. Já vi muitos homens usando a desculpinha da roupa da mulher ou do comportamento dela para tentar justificar o injustificável. Homem, aprenda uma coisa. Se a mulher está nua na sua cama e ela diz para você parar e você continua, isso é estupro, mesmo que ela seja sua esposa. Se você, homem, não consegue se controlar, o problema é o caráter do homem e não a falta de roupa de uma mulher. Quer ver outro problema muito comum? Muitos homens distorcem a Bíblia, usando a passagem que Paulo diz para as mulheres serem submissas aos homens para justificar o relacionamento abusivo que eles exercem sobre elas. Mas sabe qual é o contexto e o ponto central daquele texto? O homem amar a mulher como Cristo ama a igreja. A mulher ser submissa ao homem não era novidade na sociedade daquela época. Agora, o homem servir e amar a mulher como Cristo as serve e as ama, isso sim é revolucionário. Na verdade, eu fico horrorizado com a forma como os filósofos gregos enxergavam as mulheres. Muitos deles diziam que a mulher
era um ser inferior que foi criado com um tipo de material inferior ao que o homem foi criado. E que era preferível um homem se deitar com outro homem do que com uma mulher. Porque toda vez que um homem se deitava com uma mulher, ele estava se rebaixando. É assim que os gregos pensavam. E aí Paulo escreve para uma igreja imersa nessa cultura, dizendo que nós, homens, devemos amar as mulheres como Cristo as ama. Isso que é o principal do texto. Isso que Paulo queria mudar, gente. O que Paulo estava dizendo aos gregos é: vocês não entenderam ainda que Deus ama as mulheres tanto quanto ele ama vocês? Que nós fomos chamados a servirmos uns aos outros como Cristo nos serviu? E principalmente, que nós fomos chamados a amar uns aos outros como Cristo nos ama, não importa o seu gênero. E diante de Deus, homens e mulheres são iguais, e um não é superior ou inferior ao outro. Homens, vamos amar as mulheres como Cristo as ama. Se você vê um comportamento abusivo em seu círculo de amizade ou na igreja, se posicione. Quer ver uma dica simples? Viu uma mulher conversando com um homem, ela está de braços cruzados e parece desconfortável? Se aproxime e pergunte se está tudo bem. Eu já ajudei muitas amigas assim, e até algumas desconhecidas. Viu algum homem agindo como não deveria? Exorte ele em amor e mostre como é que Cristo diz que nós devemos amar as mulheres. Soube de um crime? Incentive e dê todo o apoio à mulher para denunciar. Eu já ajudei amigas minhas a conseguirem medidas protetivas, por exemplo. Até o advogado para algumas eu já paguei. O silêncio diante do abuso é negar o evangelho. E se você é o abusador, nem suas orações Deus ouve. Discipline seus amigos, ensinando como um homem deve tratar uma mulher, conforme o evangelho ensina. Muitos homens chegam nas nossas igrejas com os valores desse mundo. Ajude-os a mudar a forma de pensar e que eles passem a viver o evangelho. Ensine-os a forma como Cristo deseja que nós, homens, tratemos as mulheres. E é até para isso que eu gravei esse vídeo. Fique à vontade de compartilhar esse vídeo com outros homens, para que eles acordem para essa realidade. A mudança começa quando nós, homens, paramos de protegermos uns aos outros e passamos a viver o evangelho, protegendo aqueles que são vulneráveis. E na nossa sociedade, as mais vulneráveis são as mulheres. Então, homens, vamos viver o evangelho? Vamos proteger as mulheres?